Ricardo, bom dia. Aprovado o terceiro resgate, esta foi a altura certa para Alexis Tsipras tomar uma decisão? A partir de agora, a sua posição política era praticamente insustentável. Ele teria que governar com o apoio parlamentar da oposição e já nem sequer com o do seu partido. Havia deputados do Syriza que claramente tinham entrado em roda de colisão com esta estratégia de Tsipras e que, de resto, agora já anunciaram que vão criar um partido autónomo, essa ala mais radical, que não vai estar nas listas do Syriza nestas próximas eleições, se elas vierem a acontecer. E digo se elas vierem a acontecer porque, na verdade, agora será a Nova Democracia que vai tomar interinamente conta dos destinos e tentar convencer o presidente grego de que não há necessidade para essas eleições. Isto é, de que este plano que Tsipras acabou por desenhar com os seus parceiros europeus será compatível com aquilo que é não apenas o programa eleitoral da Nova Democracia, mas com aquilo que, no fundo, os gregos acabaram por aceitar, legitimar. E aqui está o grande argumento de Tsipras. Tsipras percebe que entre aquilo que prometeu aos gregos, entre aquilo que ficou depois acordado no referendo e aquilo que agora ele foi obrigado a fazer, vai uma enorme distância e, portanto, ele quer agora ir a eleições um pouco para legitimar aquela que será no futuro a sua estratégia para lidar com um acordo em que ele não acredita, mas que acabou, no fundo, por ser ele a gizar. Mas no futuro, Alexis Tsipras terá margem de manobra para outras estratégias? Vai ficar agora muito reduzido naquilo que é a sua margem de manobra para isso, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque ideologicamente ele vai ter que agora fazer acertos muito substanciais relativamente àquilo que ainda há pouco defendia. Veja-se, por exemplo, as críticas que Varoufakis, o seu antigo ministro das Finanças, tem vindo a público apontar, dizendo que, na verdade, em primeiro lugar, aquele referendo que Tsipras promoveu foi absolutamente inútil e até incompatível com aquilo que era o desejo dos gregos que votaram não. E, em segundo lugar, que esta estratégia que Tsipras agora está a tentar defender não é uma estratégia em que ele, Varoufakis, quando foi convencido a integrar aquele governo, estaria disposto a aceitar. E se repararmos, quem foi aqui mais coerente e consistente foi, na verdade, Varoufakis. Veio a dizer sistematicamente sempre o mesmo. Tsipras andou a variar substancialmente e, por isso, ele tem agora aqui esse problema da credibilidade. Com que cara agora se apresentará ao eleitorado grego a defender um plano de austeridade que até há pouco tempo ele claramente rejeitava. Veja-se esta questão das privatizações. Todas estas privatizações que agora estão a ser feitas, de aeroportos, do Porto, eram privatizações que estavam absolutamente colocadas de fora do horizonte político de Tsipras, que fez até delas bandeira, dizendo que a Grécia não se deveria sujeitar a esse género de cedências para com os credores externos. Ora, foi não apenas ele que as aceitou, mas ele agora até que as defende, que as tenta justificar no Parlamento com uma retórica que será muito difícil de aguentar numa campanha eleitoral. Aliás, Tsipras tem adotado um discurso menos radical do que quando foi eleito e no início do mandato. Terá sido pela experiência da governação ou por ter sido pela insistência da União Europeia na adoção de medidas da austeridade e ter sido difícil lutar contra isso? Para Cristiana, havia desde logo um paradoxo na política e na estratégia do Syriza, a defesa de permanecer no euro e a defesa da rejeição de muitas das medidas da austeridade. E percebeu-se a certa altura que isso não era compatível e, portanto, agora vai ter que se fazer aqui uma solução de compromisso e por isso é que ele está agora, como tu dizes muito bem, mais moderado. No fundo, aquilo que ele agora está a defender aproxima-se bastante mais das medidas que, por exemplo, a Nova Democracia tinha vindo a defender do que aquilo que o Syriza, do ponto de vista ideológico e programático, tinha apresentado inicialmente. E, portanto, mais do que moderar, ele vai ter que fazer alterações muito substanciais para, agora, perante o eleitorado, numas eventuais eleições antecipadas, conseguir convencer esses mesmos eleitores de que ele é a pessoa melhor preparada para colocar em execução este mesmo programa. Porque, certamente, aí aquilo que os opositores lhe perguntarão é como é que ele convive agora com estas medidas que ainda há pouco tempo ele rejeitava. É que é preciso recordar que o Syriza não foi eleito há 3, há 4 anos, foi eleito muito recentemente,
com um mandato que não é de todo ajustável a estas medidas que agora estão neste programa de ajustamento. Agora, também é interessante ver como Bruxelas está a elogiar o comportamento de Tsipras, dizendo que, no fundo, ele acabou até por ser o dirigente grego que melhor percebeu aquilo que é o espírito deste plano de ajustamento que Bruxelas acabou, no fundo, por defender com um apoio muito importante da Alemanha. É curioso e até irónico. Caso se realizem as eleições, acreditas que Alexis Tsipras poderá vencer? As sondagens dão-lhe para já uma vantagem muito, eu não diria confortável, porque neste momento nada é confortável, mas é uma vantagem que a oposição não vai ter facilidade de ultrapassar. Também é verdade que ainda não percebemos como é que a Nova Democracia, depois de estar agora num governo interino, irá reagir nessa eventual campanha eleitoral, porque aqui o líder da Nova Democracia, Mamerakis, terá dois grandes trunfos. O primeiro trunfo é o trunfo de provar, durante este período interino, que na verdade está a ajustar-se bem àquilo que são medidas que o próprio Syriza tinha agora assinado, e em segundo lugar, tirar também proveito daquilo que é a coerência de ter defendido tudo isto há mais tempo do que o próprio Syriza e, portanto, ser mais coerente na defesa destas medidas do que Tsipras, que terá mais dificuldade em permanecer de forma séria ao lado desta estratégia. Segunda dificuldade do Syriza é que, na verdade, perdeu a sua ala radical e nós não sabemos neste momento quanto é que, do ponto de vista eleitoral, essa ala valerá. Percebemos que, do ponto de vista das figuras emblemáticas, está a perder algumas delas, o seu Ministro da Energia, o Ministro das Finanças, Varoufakis, enfim, uma série de pessoas que já mostraram que dificilmente estarão ao lado de Tsipras nesta campanha eleitoral, mas não sabemos exatamente que repercussão é que isso terá, ou até se não terá vantagens para o próprio Syriza, na medida em que este eleitorado, agora percebendo que para ficar na zona euro vai ter que aceitar este plano de resgate, quererá certamente alguém que melhor entenda e que melhor seja capaz de gerir as medidas que agora lá estão inseridas. Essa ala mais à esquerda terá tempo de formar partido, caso haja eleições? Dificilmente, até porque se percebe também que essa ala é muito heterogénea e, portanto, eu diria até que haverá dificuldade em criar um partido minimamente coerente e unido à volta daquilo que são diferentes sensibilidades dessa ala um pouco mais radical. Agora, também é verdade que é essa ala mais radical que, no fundo, foi a mola impulsionadora da vitória recente do Syriza. E, portanto, há aqui, como eu dizia, muitas variáveis, muitas incógnitas que provavelmente só ao longo das próximas semanas é que se irão esclarecer. Agora, o problema também é que há muito poucas semanas, isto é, se houver eleições, há neste momento duas datas mais ou menos previsíveis, uma no final de setembro, outra mais ou menos a meados de outubro, qualquer uma delas é muito desconfortável para qualquer um dos protagonistas políticos que neste momento está no terreno. E que consequências novas eleições para um país que tem vivido sempre a instabilidade? Pois, poderá haver consequências complicadas se eventualmente, por exemplo, esse tal ala esquerda do Syriza vencer essas eleições e, por exemplo, quiser rasgar agora este memorando de entendimento e ir para uma nova negociação e então tudo voltaria à estaca zero e criar-se-ia um novo problema muito complicado. Não me parece o mais provável. O mais provável é que a vitória seja de uma destas forças que, durante a campanha eleitoral, aceitará este plano de resgate. E, portanto, aí, do ponto de vista europeu, não haverá grandes consequências. Haverá, sim, depois as ondas de choque disto nos outros países que também têm eleições. O caso de Espanha e o caso de Portugal são os mais evidentes, na medida em que as suas eleições são muito à volta desta crise política que agora se instalou. E vai ser também muito interessante ver, por exemplo, como é que em Portugal o Partido Socialista ou a coligação PSD-CDS vão tentar tirar proveito político desta demissão de Tsipras e desta turbulência política que agora se vai arrastar nas próximas semanas na Grécia. E qual consideras ser que vai ser o comportamento dos partidos em relação a isso? Que estratégia poderão adotar? O que está mais desconfortável é claramente António Costa e o Partido Socialista, que numa fase inicial se colou de forma, quanto a mim, pouco sensata ao Syriza, depois tentou descolar progressivamente, mas de forma também um pouco desconectada e que agora terá certamente que encontrar alguns argumentos para justificar aquilo que é a sua posição perante todas as medidas de austeridade que o Syriza acabou por aceitar. A coligação PSD-CDS tem aqui um trunfo a poder usar, mostrando que, na verdade,
foi a estabilidade política que a coligação conseguiu que evitou que Portugal estivesse agora numa situação idêntica a esta. E que, na verdade, afinal, depois de tantos gritos de revolta, foram estas medidas de austeridade que o governo português impôs aos portugueses que acabou por prevalecer também na Grécia. Portanto, eu diria que neste cenário é a coligação PSD-CDS aquela que mais proveito poderá tirar para estas eleições. Agora, também não me parece que nem uma parte nem outra, nem a oposição, nem o governo, queiram muito imiscuir-se nestas questões. Até porque não sabemos qual é o desfecho e não sabemos também as reviravoltas que tudo isto poderá ter. E, portanto, se forem sensatos, nem António Costa, nem Pedro Passos Coelho tentarão muito trazer isto para a campanha eleitoral. Alexis Tsipras diz que salvou o país, mas também admite que cometeu erros, aqueles que tu ainda há pouco referiste. Diz que não esperava tanta resistência por parte da União Europeia. A União Europeia foi demasiado exigente, no teu entender, ou não? A União Europeia jogou os trunfos que a Alemanha impôs que se fossem jogados e percebeu-se de forma muito clara e de forma também muito prévia que dificilmente haveria uma outra solução para além daquela. Ou melhor, havia uma outra solução, mas a outra solução era a saída da Grécia da zona euro, era o regresso ao dracma, que de resto a tal ala esquerda chegou a defender e até ter um plano para executar. Estes eram os dois únicos cenários. Ficando na zona euro, ter-se-ia que aceitar estas medidas. E por isso é que eu há pouco dizia que isto é uma vantagem eleitoral para a coligação PSD-CDS, que há muito vem dizendo que não há uma alternativa a estas medidas que foram aplicadas em Portugal. Mas aquilo que Pedro Passos Coelho poderá dizer é que em Portugal, tendo sido aplicadas, até houve algum resultado. E os resultados são os indicadores económicos que agora sentimos. E aí António Costa terá que responder que, na verdade, foi um excesso destas medidas e que, quando elas são atenuadas, elas podem ser mais proveitosas, chamando a atenção para o facto de a Grécia agora também ter um comportamento económico que é bastante favorável comparativamente àquilo que era há algum tempo e aí dando razão àqueles que acham que, apesar de tudo, o Syriza acabou por fazer um caminho menos doloroso do que aquele que outros partidos políticos tinham feito na Grécia há alguns anos.